Eu sou a Beric, eu faço parte da Scout Beauty Brands, estou na posição de diretora de gente e cultura. Eu sou zootecnista de formação, mas comecei na carreira em 2014, na Feza. Foi a empresa que me abriu portas para fazer a transição, né? Então, mudei de cidade, mudei de área, comecei como analista administrativo no apoio ao comercial, virei pesquisadora, tive uma trajetória super importante, assim, cases super relevantes de recuperação de conta, mulheres fantásticas que eu conheci que fazem parte da minha vida até hoje, e foi lá que tudo começou. Mas foi uma passagem muito marcante, né? Muito rápida. A Feza me ensinou que felicidade e trabalho são coisas super possíveis, né? E que a gente tem que buscar. Depois da Feza, eu fiz parte do Ibanks, participei da construção de todos os subsistemas de RH. Faço parte hoje do grupo Scout, é uma empresa de beleza, tem hoje 3 marcas no portfólio, que é a Scout, a Creamy e a The Joy Lab. E hoje, né, na posição de diretora, mas entrei aqui como head da área de gente e cultura, com a responsabilidade de profissionalizar a empresa, né, uma empresa que cresce 100% ano a ano. A gente está passando por uma fase de profissionalização, né, se tornando uma empresa de grande porte. Então, toda a parte de reestruturação da equipe, implantação de governança, é o que eu estou vivendo no momento. Sou mãe, meu filho tem 3 anos e 4 meses, foi a melhor empreitada, né, a melhor jornada que eu empreendi na vida. Eu sou casada, esse ano a gente faz 23 anos juntos, então meu parceiro de vida também. Gosto muito de estar com os amigos, de conversar, de fazer exercício, leio sobre várias coisas, começo vários livros ao mesmo tempo, então acho que eu tô com 5, 6 livros na cabeceira. Ser mulher e ter uma posição, né, de direção é desafiador, e aí entra muito maternidade, porque é eterna culpa, né, de parecer que eu não estou sendo 100% disponível para nada. Até o estudo que a Feza lançou, né, fala sobre esse impacto, que é a percepção que as mulheres, depois da maternidade, não estão 100% disponíveis para o trabalho, e como isso impacta a ascensão e a carreira, né? De fato, ocorre uma cisão de importância, de relevância, de tempo, de prioridades. É um desafio conviver com esses múltiplos papéis, com esse multifoco, assim, porque você tá no trabalho. Eu vi um meme que é: a mãe, ela não sabe a diferença entre um ataque de leão e uma mensagem que chega no meio da manhã da escola, assim. E é exatamente isso. A gente fica num estado de alerta o tempo todo. Na minha visão, é muito estrutural, assim. A gente é cobrada cobrada no trabalho como se não fosse mãe, e é cobrada na maternidade como se não trabalhasse. Então, essa questão de ser enxergada como não total disponibilidade foi um dos principais impactos, assim, dificuldades que eu senti sendo mãe, né, sendo mulher. Apesar de estar numa indústria de beleza, onde majoritariamente é dominado por mulheres, né, na força de trabalho, a maioria da diretoria que eu trabalho são homens. A empresa foi fundada por 3 homens e eu tenho uma parceira na diretoria, mas ainda temos a maioria homens. Ainda tem muito viés inconsciente, as pessoas não se dão conta de como elas estão falando, que estão sendo interrompidas, que são aqueles traços masculinos, né? Se eu não me posicionar, se eu não colocar mais energia, muitas vezes eu não consigo ser ouvida. Mesmo nesse setor, onde a força de trabalho é feminina, majoritariamente, ainda existe, sim, resistências, né? Eu tenho muito orgulho, assim, de uma menina, né? Hoje
mulher, assim, mas que começou comigo no início da carreira, assim. Tinha acabado de chegar em Curitiba e apesar, né, de, na idade não ser tão, jovem, né, era muito uma menina se colocando nessa posição, assim, de: "Ah, eu falava suave, eu não ia muito para o embate", né. Ela fala que eu fiz ela criar uma casca, assim. Então, essa pessoa na minha casa anterior, né, ela foi crescendo na carreira, então acho que eu tive um papel importante e eu falo dela porque ela fala isso quando me encontra, desse amadurecimento, né, desse empoderamento, assim, que é dúbio, né, porque a gente critica muito isso. "Ah, eu tenho que ter traços mais masculinos para eu conseguir ser vista na empresa e conseguir me colocar". Infelizmente, isso ocorre sim. Isso de você, conseguir ter voz, conseguir se impor. Eu vejo que, eu impactei ela nesse sentido de: "Confia em você, né, você sabe, você é super inteligente, vai lá, se expõe". Falava inglês como ninguém, assim, então e eram 2 personalidades. Eu falava pra ela: "Quando você fala inglês, assume a personalidade de como quando você fala inglês, né, você se empodera". Então, foi uma pessoa que eu vi que eu tive bastante impacto, assim. O recrutamento traz muito disso, né, é um dos subsistemas de RH que eu sou apaixonada. A gente tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Eu contratei aqui na empresa atual a irmã de uma pessoa que eu contratei na empresa anterior. E eu não sabia, assim, eu soube no final do processo seletivo dela, da entrevista, ela falou assim: "Olha, eu vou te contar uma coisa, você contratou o meu irmão lá no Ibanks". Aí eu falei assim: "Sério?". E aí ela trouxe isso, né, numa das nossas conversas, ela falou assim: "Você não sabe o bem que você fez para o meu irmão". E ele tá lá há mais de 10 anos já. São 2 casos, assim, que eu olho com muito carinho de impacto. Zootecnia é um curso, embora na universidade não fosse um ambiente masculino, o mercado de trabalho era um ambiente majoritariamente masculino. Infelizmente, eu já vivi e já tive acesso a muitos casos. Porque como RH, a gente acaba sabendo, sendo envolvida e tendo que agir sobre, mas já vivi. Quando eu estava no mestrado, eu lembro do funcionário, né, da onde eu trabalhava, assim, eu ter me sentido intimidada, né, por palavras, por ações, a ponto de não ficar segura sozinha, então reportei isso, né, para a direção, assim. Então, a gente precisa se fortalecer. Procurem um canal de denúncia. Muito importante que as pessoas que eventualmente presenciam algo também busquem o canal de denúncia das empresas, busquem o RH. Quando não for possível falar com a gestão, né, muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas, né, não consigo levar para o gestor, então busquem o RH. Eu não vejo assim como um modelo ideal, mas algumas habilidades que muitas vezes não são naturais para as mulheres, que é essa habilidade de se impor, de ir para o embate, porque a gente consegue colocar as nossas ideias, mas muitas vezes a gente precisa romper barreiras. Quantas vezes, por exemplo, no meio corporativo, as mulheres não tiveram as suas ideias levadas por homens e foram ouvidas quando eram levadas por homens. A gente tem isso histórico, né? Cientistas, mulheres que fizeram história que foram apagadas, assim. E isso ainda acontece. Eu dou aula também, né, em universidade e uma das pautas é sobre diversidade. Eu fiz grupos de homens e mulheres e a missão do grupo de homens era construir um lactário. E aí foi muito impactante para eles, porque, primeiro, eles não sabiam o que era um lactário. Aí eles foram pesquisar no Google e mas o que precisa, né? Tem nem noção, né, do que você tem que tirar leite num banheiro e o como isso é insalubre, né? Eu falo muito de viver na pele, assim. Algumas reflexões que eu trago, assim, para homens, eu falo assim: você tem filha, né? Você gostaria que sua filha enfrentasse isso no ambiente de trabalho? Como seria para você se sua filha tivesse medo de ir trabalhar? Porque tem alguém importunando ela. E isso pudesse causar impactos por toda a carreira, né? Ela está começando uma empresa, vida profissional. Então, eu trago muito
para essa reflexão, esse viver na pele. A Feza moldou a minha vida profissional, assim, e o que eu sempre trago, né, onde eu estou, que a gente tem que perseguir felicidade no trabalho. Eu entrei na Feza na época do Alfredo, eu tenho até hoje muito carinho, sou cliente, né, enquanto consumidora, principalmente de recrutamento, porque confio muito no trabalho. E aí, o que que me faz feliz, né? Sendo que essa uma coisa que eu persigo muito, assim, me faz feliz ver as pessoas mudando, eu mudando o ambiente. Tô super realizada na empresa onde eu tô, quando eu escuto que as pessoas falam assim, a empresa era uma antes de você chegar e outra agora, assim. Então, em 2 anos, o quanto que a empresa se transformou, as pessoas se transformaram. Então, ser agente dessa mudança é algo que me faz muito feliz. Me faz muito feliz chegar em casa e ser uma referência, assim, né? Acho que a gente tem isso também de maternidade, ser mulher, então chegar em casa e falar, puxa, dei conta e tô aqui, tô 100% disponível, agora eu vou brincar de Lego, né? Vou me acabar aqui no tapete da sala com o meu filho, vou brincar de correr, nós 3 no nosso apartamento, são os meus melhores dias, me faz muito feliz. Acho que um pensamento que eu sempre carrego comigo, que as pessoas elas podem ser o que elas quiserem, se elas trabalharem para isso, foi de novo, né, a Feza que me fez acreditar nisso. Então cheguei como zootecnista, assistente administrativo. Foi pelo trabalho que eu consegui a evolução que eu tive na carreira. Foi uma carreira muito rápida. Trabalhei muito para isso e encontrei pessoas que também abriram portas. Então, acho que esse é o lema que eu levo, assim. Eu espero que as mulheres ocupem os espaços que elas querem ocupar. Haja menos culpa, menos síndrome de impostora, né? De achar que estão lá porque tiveram sorte, porque têm relações pessoais favorecidas, que as mulheres ocupem os lugares que elas querem ocupar, tanto nas empresas como nos lares, assim, quando a mulher escolhe não estar no ambiente corporativo e se dedicar totalmente à maternidade, é uma escolha altamente exigente, né, essa doação, e que também merece muito respeito, né, e que é isso, que elas ocupem os lugares que elas querem.